Machado, esse é meu canal de costura criativa aqui no YouTube, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu já te convido para se inscrever, ativar as notificações no sininho, para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Final de ano, e o que a gente gosta de fazer, gente? Decorar nossa casa para o Natal. Eu costumo fazer só árvore de Natal e algum outro enfeite na minha casa. Esse ano eu resolvi fazer uma capa para minha almofada no sofá, para ter esse detalhe também, que é esse modelinho aqui de capa de almofada que eu vou estar ensinando hoje para vocês. Se você achou bacana essa ideia de estar fazendo uma almofada aqui com tema de Natal, já vou te pedir para deixar sua curtida aí no meu vídeo, compartilha com quem mais pode ter interesse em estar assistindo e vamos lá, né? Você pode fazer essa peça tanto para decorar a sua casa, quanto para vender, né? Aproveitar esse momento de festas de fim de ano, que todo mundo gosta de decorar a casa e ganhar um dinheirinho, começar a lucrar nesse Natal. Vamos começar então? Para você ter esse resultado aqui nessa peça, eu vou mostrar para vocês. A almofada, eu comprei ela vem essa descrição aqui embaixo, medida 40 por 40. O que isso significa? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma régua e medir. Quando a gente mede ela na régua, ela tem mais ou menos uns 33 centímetros de largura. Então, a gente sabe que a medida final da peça pronta e cortada tem que ter 40 por 40. É a medida ideal para a gente colocar nessa espuma aqui para fazer essa almofada. Então, eu já cortei aqui 2 tecidos quadrados. A gente já corta com ele dobrado que o corte já sai prontinho. 2 cortes de 41 por 41. Ué, mas a medida não era 40 por 40? Exatamente, medida final, né? A gente vai cortar 1 centímetro maior por causa da margem de costura que a gente vai ter aqui nessa peça, que vai reduzir ela um pouquinho pra gente ter essa medida de 40 por 40. Então, corta aí 41 por 41 centímetros é o corte do nosso tecido. Pra gente começar a fazer essa almofada linda aí, para enfeitar nossa casa para o Natal. Vamos começar então a nossa peça? Primeira coisa que vocês têm que olhar se o tecido tem uma direção da estampa. Igual essa. O que é a direção? Para os desenhos não ficar de cabeça para baixo. Então, aqui tá meu Papai Noel de cabeça para cima. Essa parte de baixo é onde a gente vai colocar o zíper. Porque quando a almofada estiver em pezinha no sofá, o zíper fica nessa parte de baixo. Eu vou estar utilizando o zíper de metro, que ele é mais fácil para quem está iniciando aí na costura criativa. E vou cortar esse zíper uns 2 dedinhos maior para cada lado da peça. Vou mostrar para vocês aqui o tanto que tem que sobrar. Então, eu não tenho uma medida exata, mas deixa eu ver aqui essa medida. Deu 48 centímetros, tá? Ficou uns 2 dedinhos para cada lado, que o tecido do corte era 41. Ficou, então, 7 centímetros a mais no total, que vai ficar 3,5 para cada lado, né? Então, vamos lá. Vou abaixar vocês aqui na máquina para acompanharem como que é essa costura. Vou virar um pouco também minha máquina aqui de lado. Esse daqui, a parte alta, é os dentinhos da parte aqui do zíper. A frente do dentinho tem que ficar de frente para a estampa. O meu zíper, ele tem que sobrar um pouquinho para cá, uns 2 dedinhos, e um pouquinho para cá, uns 2 dedinhos também. Ele vai sobrar no tecido. Então, vamos lá. Com o calcador, o pezinho, né, de máquina, de zíper. Primeira coisa, vamos pegar um pezinho de zíper pra gente fixar o zíper na nossa máquina. A máquina costurando na linha reta, tá? Modo de costura reta, ponto número 3. Como é um tricoline, agulha 14, a gente vai utilizar. E vai colocar aqui o zíper de frente pro tecido e a beiradinha do zíper com a beiradinha do material. Não pode sobrar assim, tá? Beiradinha com beiradinha aqui e a gente vai passar uma costura por toda a extensão aqui da peça. Essa costura, o pezinho, deixa eu mostrar pra vocês. O pezinho, ele tem que vir assim mais próximo dos dentinhos do zíper, tá? A agulha vai ficar mais próxima dos dentinhos. Cuidado para não costurar nesse dentinho, mas a gente vai vir o mais próximo que o nosso pezinho calcador permite. Então, vamos lá. Frente do zíper com a frente do material.
retrocesso no início e no final. Deixa eu aproximar aqui. Retrocesso no início e no final. E vamos costurar agora o zíper na parte de baixo do meu corte da almofada. Retrocesso no final. O que a gente vai fazer agora? Dar um acabamento nesse material aqui para que ele não desfie. Vamos fazer um acabamento com viés. Se você tiver overlock em casa, você pode passar overlock antes de fixar o zíper. Aí você passa só o overlock dando acabamento, né? E depois você coloca o zíper. Mas se você não tem, essa é uma opção. A gente pega aqui o viés. Vou cortar um tamanho aqui que dá para essa parte de baixo. Vou vincar esse viés ao meio. Vinco ele todo ao meio. Para essa parte aqui de baixo. Pra gente conseguir encaixar certinho pra costura pegar no mesmo lugar, tanto em cima quanto embaixo. Então, vamos lá, né? Vinquei ele todo ao meio. O que a gente vai fazer? Encaixar agora esse viés aqui na beiradinha do meu material e vir passando uma costurinha. Então, a gente não tem perigo do tecido desfiar, porque vai ficar aqui com viés dando acabamento. Então, vamos lá. Vou fazer pelo outro lado, que eu consigo chegar melhor nos dentinhos do zíper no meu pezinho. Então, vamos lá, com o dentinho do zíper virado pra cima. Então, eu vou encaixando aqui agora o viés. E vou costurando. Bem na beiradinha e vou costurando aqui por toda a extensão do zíper que a gente já colocou. Eu encaixo, que ele já tá dobrado, então ele encaixa facilmente. E segue, é uma costura reta, bem tranquilo de fazer. Retrocesso no final também. E a gente deu o acabamento aqui na borda do nosso material. Não vai desfiar o tecido. E agora a gente vai fazer o quê? Rebater. O zíper tá aqui, né? De frente com o tecido. A gente vai virar e vai passar uma costura rebatendo aqui para esse tecido firmar para baixo. Agora, essa costura de rebatido, a gente vai passar ela com um ponto menor. Menor não, maior. Ponto número 4, essa máquina minha, o maior ponto dela. Então, a gente coloca o maior ponto que tem na máquina. Aí, eu vou prender aqui, prender não, puxar, retrocesso no início e no final. Aí, eu vou ajeitando aqui o tecido e sigo costurando esse rebatido. Retrocesso no final. E a gente fixou a primeira parte, né? O primeiro lado aqui no zíper da nossa peça. Agora, eu vou tirar essas pontas de linha novamente.
Tirei as pontas de linha. Agora, o que a gente vai fazer? O zíper, como eu tinha mostrado pra vocês, deixa eu voltar vocês aqui. Aí. O zíper, como eu tinha falado pra vocês, vai ficar na parte de baixo da minha peça. Deixa eu voltar aqui na outra que tá pronto. Tá vendo? Aqui é a parte de baixo da minha almofada, porque quando ela ficar em pezinha no sofá, né, onde ela vai ficar, o zíper não aparece. A lateral é costura, a parte superior é costura, a outra lateral é costura. O zíper vai ficar escondidinho pra baixo. Aí aqui vocês conseguem visualizar a almofada pronta, né? Então, a gente entendendo que aqui é o lado de cima, o zíper tá pra baixo, a parte de trás da almofada, né, que tem a parte da frente e a parte de trás, também a gente tem que posicionar pro zíper ficar pra baixo. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui pra cima, a meia com Papai Noel. Esse aqui é a parte de baixo. Sabendo que essa aqui é a parte de baixo, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a estampa de frente com a estampa, o zíper na parte de baixo da minha peça. Então, aqui eu vou posicionar a parte de baixo que tá aqui no zíper, como eu havia mostrado pra vocês, e vou alinhar essa largura aqui da peça. Ela não pode ficar torta para um lado ou pro outro, tem que ficar com as laterais bem iguaizinhas. Então, a gente vai passar uma costura agora, posicionando esse tecido aqui no zíper, né? A frente do tecido, olhando pra frente do tecido, e a gente vai passar uma costura aqui, fixando toda essa parte de baixo no zíper. Vamos chegar na máquina novamente. Novamente, a gente vai passar o viés nessa parte de baixo aqui do zíper, como eu tinha mostrado da primeira vez. Deixa eu refilar aqui essas sobras de linha, né? A gente dobra aqui, vincando novamente, que aí ele fica bem perfeitinho, pega em cima e embaixo do mesmo tanto o nosso viés para dar acabamento e essa peça não desfiar quando a gente for lavar ela, né? Porque senão vai lavando, ela vai desfiando. Tricoline desfia muito fácil. Encaixa aqui e passa uma costura aqui do início até o final novamente. Agora a gente abre e pro lado de cá eu vou rebater também aqui a costura da mesma forma que eu fiz do lado de cá. A gente passa um rebatido aqui com ponto número 4, né, que é a medida dessa minha máquina. O 4 é o maior ponto que eu tenho. Retrocesso no início e no final sempre. Aí eu vou alinhando aqui o tecido e passando a costura. Aí. Processo no início e no final. Então, a parte de baixo da nossa almofada tá pronta. Colocado o zíper, feito acabamento aqui por dentro. Vai ficar um acabamento impecável na nossa capa de almofada. E temos aqui os dois lados dessa capa. O que a gente vai fazer agora? Passar o cursor. Deixa eu tirar esse excesso aqui. E a gente vai passar o cursor no nosso zíper. Passo o cursor, deixei ele aqui no meio mais ou menos. E a gente vai colocar o quê? O tecido um de frente pro outro. Se você tá fazendo essa peça pra vender, agora deixa eu voltar aqui, que é um ponto muito importante que eu tenho pra falar pra vocês. Se você vai fazer essa peça pra vender, identifique a sua peça. Coloca uma etiqueta, deixa eu mostrar pra vocês uma das etiquetas que eu tenho. Essa daqui é uma etiquetinha que a gente dobra de cetim e ela fica na lateral da peça. Se você vai fazer essa peça pra vender,
coloque etiqueta, identifique você na sua peça, no que você tá vendendo. Agora, se ela é para ficar na sua casa mesmo e você não tem etiqueta, não tem problema. Só faz essa peça aí para decorar a sua casa, que vai ficar linda, eu tenho certeza. Então, o que a gente vai fazer agora? Passar uma costura fazendo um fechamento ao redor de toda a peça. Começa aqui na pontinha do zíper, aí eu vou dobrar o zíper para um lado, porque ele não para na máquina assim, vincadinho no meio exatamente. Então, a gente coloca ele viradinho para um lado e passa uma costura por toda a volta. Aqui nessa lateral, na parte aqui e aqui, fazendo esse U, né? Nós vamos passar essa costura por toda a volta. Deixa eu voltar a máquina pro ponto número 3. E depois, por toda a volta, a gente vai vir colocando viés para dar acabamento nessa peça. E já vai estar pronto, viu? É uma peça rapidinha de fazer. E você vai conseguir ganhar um dinheirinho para esse ano, fazer uma renda extra, aproveitando o momento que o brasileiro gosta, né, gente, de decorar a casa. Primeira coisa, vamos refilar, né, tirar essa sobra de zíper. Deixa eu cortar aqui a sobra do zíper. Vou abaixar vocês novamente aqui. Cortei e vou selar com isqueiro, para esse zíper não se abrir. Passa aqui a parte de baixo do isqueiro para você não se queimar. Do outro lado, a mesma coisa. Corto o excesso aqui do zíper. E sela com isqueiro. Tá selado. Deixa eu tirar esse lixo, gente, pôr na lixeirinha, né? Que eu não dou conta de ficar trabalhando com a bancada suja. Então, vamos lá. O tecido aqui de volta, a estampa de frente com a estampa. Aí, eu dou uma leve dobradinha aqui no zíper pra baixo. Mas é só o dentinho mesmo que ele vai ficar virado para um lado. Não é o zíper inteiro, tá? Não vira o zíper inteiro. É só a parte do dentinho dele que você vai pôr para um dos lados aqui do tecido, para sua máquina costurar com facilidade. Então, eu viro aqui, ele vai passar um pouquinho ali, mas a gente não passa, você vai unir essas pontinhas iguais. Faz primeiro uma lateral, deixa eu voltar o pezinho de uso geral da máquina. Não vamos mais mexer com zíper. Então, vamos lá. Alinha bem o tecido, tudo, beiradinha com beiradinha aqui. E a gente vem costurando com um pezinho de máquina. Retrocesso no início e no final sempre. E você vai puxar sempre alinhando o tecido todo aqui, a ponta. A dobrinha vai ficar perfeita no zíper. Quando chega aqui, gente, que o tecido vai fazer esse vinquinho que eu falei pra vocês. Aí, esse finalzinho, pra não ter perigo de quebrar a agulha, a gente roda manualmente. Eu faço 3 vezes, indo e voltando. Pra não ter perigo desse zíper sair. Terceira vez e só arrematar agora essa costura. Pronto. Então, uma lateral tá feita, o dentinho deu uma leve descidinha para um dos lados. Mas aqui ficou alinhado o tecido, gente. Tem que ficar rentezinho o tecido para não dar diferença, para a almofada não ficar torta. Corta excesso de linha. Tô desacostumada que eu quase não costuro na máquina doméstica. E hoje eu quis fazer nela para mostrar para vocês que com a máquina doméstica você pode sim fazer muita coisa, viu? Não é só roupa, viu? Que a gente costura com máquina doméstica.
E tem a outra ali, que eu tô acostumada com ela, essa outra máquina aqui atrás, a industrial, e ela faz o corte automático de linha. Eu tô meio desacostumada, mas vamos lá. Na máquina doméstica foi onde eu comecei e é onde eu quero mostrar pra vocês que vocês podem começar a ganhar dinheiro agora. Aproveita o Natal, faça essas peças que vocês vão ver que vende super fácil. Posta aí nos grupos de WhatsApp, no Instagram, que venda acontece naturalmente. Automaticamente você começa a vender. Agora a gente vai passar a costura do outro lado e chegar finalizando ali na outra ponta do zíper. Que eu fiz uma lateral, né? Então vamos lá, a outra lateral. Retrocesso no início e no final sempre. Chegando aqui pertinho do final, eu levanto o calcador e giro o material. Para poder seguir costurando. Cantinho do zíper. Volta. Eu fiz com a máquina mesmo, nem fiquei rodando na mão dessa vez. Pode ir tranquilamente, depois que você fez a primeira furação, ele não se solta. Vamos fazer o acabamento agora? A gente dobra a pontinha do viés para vincar ele e prende aqui em cima. E aí eu prendo aqui e venho dobrando, fazendo aquele vinco da metade dele. Então, o viés vai dar esse acabamento que vai tampar o zíper tanto em cima quanto no canto. Dobro. Deixa eu marcar o vinco dele aqui, para facilitar. Então, eu encaixo aqui e dobro aqui e chega aqui na máquina. Agora, o que que acontece? Essa parte aqui do zíper ficou muito alta para poder fazer o retrocesso do início. Então, eu vou começar mais para frente um pouco da minha máquina. Não comecei no zíper aqui, aí eu vou girar essa peça. Vou vir costurando, porque aqui eu tenho tecido, para poder a máquina tracionar empurrando esse tecido. Então, aqui eu vou tracionando. Giro novamente, de volta. Agora sim eu costuro voltando. E a máquina não engancha, não engole o tecido, para poder ficar um acabamento perfeito. Agora eu ajudo um pouquinho com a mão, porque ficou alto aqui. Aí. Aí. Agora ele puxou, né? A gente ajuda um pouquinho com a mão, mas o retrocesso foi feito mais pra frente um pouco. Essa linha não descostura mais. E agora eu sigo fazendo essa costura do viés, que é o nosso acabamento, por toda a lateral da minha peça. Vinca ele pra facilitar, que aí fica perfeitinho o viés em cima e embaixo. E costura ele com um pezinho de máquina. Vamos lá. Deixa eu tirar esses excessos de linha aqui também.
E a gente segue costurando, já finalizando o acabamento da nossa peça. Quando chega aqui no cantinho, a gente vai marcar mais ou menos onde que ele faz essa quina. Então, marquei aqui, porque aí quando chegar no cantinho a gente vai virar o viés. Eu costurei até aqui, tirei da máquina pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Tá vincado aqui o meio, né? Então, agora, quando a gente vai virar ele, fazendo essa quina, a gente empurra pra dentro o viés. Ele vai fazer essa quina dos dois lados, tá vendo? Ele faz essa quininha, porque eu dobrei no ângulo aqui de 90 graus do meu corte. Eu dobrei, ele faz essa quina e eu sigo costurando. É melhor você tirar, se você não tem muita experiência, tira da máquina, igual eu fiz aqui, costura até o final, tira e dobra. Aí a quina fica bem perfeitinha o cantinho, aí você vem e segue costurando essa outra lateral. Aqui já não tá grosso a camada, porque não tinha o zíper. Então, aqui ele costura mais fácil esse início. Não precisa virar, ajudar com a mão, nem nada. Então, segue vincando. Vou mostrar pra vocês de novo lá no outro cantinho, como que eu faço pra virar. Dobra pra encaixar. Que ele faz um encaixe perfeito, fica o mesmo tanto de viés para os dois lados, para a peça mesmo na parte de dentro ter um acabamento bonito. E aqui a gente chega e costura até o final. Retrocesso no início e no final. A gente só não faz retrocesso no início e no final de uma peça quando a gente vai franzir um tecido, que não é o caso aqui. Como não tem franzido, a gente não deixa sem retrocesso, sempre tem retrocesso no início e no final. Então, tá dobradinho vincado, o que que eu faço? Venho aqui no canto, viro ele, né? No que eu viro, ele já vai fazer como se fosse um aviãozinho aqui, ó, de papel que a gente dobra. Aí, virou, encaixo aqui o tecido no viés. E ele faz esse cantinho mitrado lindo. E um acabamento perfeito na nossa almofada, mesmo sem você ter um overlock para dar acabamento. Vou cortar aqui, tirar esse bolinho de viés aqui da mesa para não ficar me incomodando. Então, vamos lá finalizar a peça. Quando chega nesse finalzinho, como que eu vou fazer para vocês enxergarem? Essa luzinha não tem como eu desligar ela, eu vou tirar. Dá um retrocesso aqui pra eu tirar e mostrar pra vocês, fica melhor. Como que eu vou fazer o acabamento nesse final? Eu vou dobrar um lado, uma metade, né? Eu vou dobrar encaixando aqui no zíper e dobro fazendo o canto, que aí ele vai fazer o mesmo acabamento aqui em cima que a gente fez no início do outro lado. Então, o que que eu fiz? Ele tá aberto, né? Uma metadinha dele tá pro lado de trás aqui. Eu dobro por cima do zíper e faço essa dobra de meio, encaixando o viés na lateral da minha peça. Agora, eu só chego aqui e termino de costurar a capa da minha almofada.
Eu tirei da máquina que fica bem mais fácil para vocês verem, né? Para entender como que é feito esse acabamento. Retrocesso. E tá pronta a nossa peça. Eu vou só refilar aqui essas linhas, desvirar ela e colocar a espuma na nossa capa de almofada, que ela tá prontinha. Refilar todas essas linhas. Eu uso essa tesourinha de picote mesmo, eu acho mais fácil do que pegar a tesoura grande para poder refilar essas linhas. E nossa capa de almofada tá pronta. Aqui tem até umas linhazinhas do tricoline. Ele desfia muito. A gente abre aqui o zíper, desvira. Depois pode dar uma passadinha, deixa eu afastar a máquina aqui. Voltar vocês aqui pra mim. A gente desvira. Aí, tá vendo? O acabamento fica perfeito aqui do zíper. Vamos ajeitar os cantinhos pra fora, pra almofada ficar bem arrumadinha esses cantinhos. O ideal é que a gente não use nada com ponta. Deixa eu ver algo mais arredondado. Eu tenho uma tesoura que é tipo ponta escolar. Toma muito cuidado quando vocês forem usar a tesoura, viu? Pra não furar o tecido. Eu ainda tô usando o dedo aqui pra ajeitar. E vou dando uma leve empurradinha aqui no viés, com muito cuidado para não rasgar meu tecido. O tricoline rasga muito fácil. Aí, para ajeitar esse cantinho aqui, dá para ele ajeitar para ficar com a pontinha bem arrumadinha, tá vendo? Aí a gente ajeita todos os cantinhos. São os dois cantinhos de cima, é o mais difícil aqui da gente arrumar por causa do viés. Quando a gente não lava, ele ainda não foi lavado, ele tem uma goma. Essa goma deixa ele mais durinho. Depois que lava a primeira vez, ele perde um pouco essa goma. E não fica mais tão durinho pra mexer, fica mais maleável. Então, empurra novamente aqui o cantinho. O outro cantinho também ficou perfeitinho. E a gente vem colocando a almofada aqui dentro. A espuma, né, na nossa capa de almofada. Ajeito o outro cantinho também. E vou colocar a espuma, tira do saquinho. E vou só colocar aqui agora essa espuma nessa almofada, nessa capa. Pra gente ter nossas almofadas de tema de Natal, pra compor a decoração da nossa casa junto com a árvore de Natal, gente. Vocês podem ver que vai ser a medida certinha, sigam como referência o que fala na embalagem. Tem a linha da espuma aqui que tá sobrando. Aí. E tá pronta mais uma capa. Papai Noel aqui e esse pezinho são as partes de baixo desse lado. E tá as duas capas prontinhas. Cadê? Esse aqui foi o lado de baixo das duas. O zíper fica pra baixo aqui. E a gente tem nossa almofada de Natal. Uma aula super fácil pra você fazer aí, pra decorar sua casa, pra vender. Já anota aí essa dica, compartilha com quem você acha que pode gostar e que queira aprender a fazer uma peça super fácil dessa. Já deixa sua curtida e até o próximo vídeo.